pessoal, meu nome é Mariana Pinho. Primeiramente eu queria agradecer enormemente ao convite de Gustavo Maia, meu conterrâneo e grande amigo. E o Gustavo me convidou para vir até aqui, nesse evento super importante, cheio de convidados tão especiais, para falar de um tema que me é muito caro, que é o tema de pesquisa do meu doutorado. Eu acabei de defender o doutorado na Faculdade de Direito da USP e o tema é tributação de heranças, maldição ou bênção, né? Tributação de heranças no Brasil especificamente. Quando a gente começa a falar que o tema, né, dessa apresentação é tributação, isso já gera logo um arrepio, porque a gente sabe que tributação não é um tema muito simpático, né? A gente já começa a pensar que lá vem mais uma pessoa para falar que a gente precisa pagar mais imposto, quando a gente já está completamente abarrotado de tributação. Só que no caso das tributações, né, incidentes sobre as heranças, a ideia é um pouco pior, porque aparenta a ideia de que o Estado está se apropriando, e mais, no momento mais delicado, né, da vida de uma pessoa, da morte de um ente querido, daqueles bens que foram deixados por aquela pessoa, né? E que, na maioria das vezes, foram poupados a duras penas, né? Uma casa própria, um dinheiro que foi guardado e poupado para que o filho possa entrar na faculdade, e por aí vai. Mas não é muito bem sobre isso que a gente está falando, né? Por quê? Porque o imposto sobre as heranças no Brasil e no mundo afora, ele foi pensado para incidir sobre as grandes heranças, sobre os super ricos, sobre os maiores patrimônios, que são aquelas riquezas deixadas, na maior parte dos casos, pelo centio mais rico da população. Quando eu estou falando em centio mais rico, eu estou falando do 1% mais rico da população, que no caso do Brasil, só para vocês terem uma ideia, segundo os últimos estudos, são aquelas pessoas que têm pelo menos um patrimônio acumulado de 5 milhões de reais, né? No caso dos Estados Unidos, esse valor é um pouco maior. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, quem deixa heranças de valor inferior a 11 milhões de dólares, né, o que é um valor muito maior do que esses 5 milhões, não paga nada, é isento do pagamento de imposto sobre as heranças. Então, para deixar vocês tranquilos, o imposto sobre as heranças, idealmente falando, ele deveria incidir somente sobre os grandes patrimônios. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Esse é o cenário atual do Brasil? Infelizmente não, está longe de ser, né? Esse é um imposto estadual, né? É o ITCMD, que incide sobre causa-morte, enfim, com a morte, ou sobre as doações. E o que a gente vê hoje é que vários estados, né, o imposto estadual, prevêem a tributação de heranças muito pequenas, de valores baixos, 10, 20 mil, 40 mil reais. São 27 legislações diferentes, porque são 26 estados do Distrito Federal. Isso gera uma confusão muito grande, uma quantidade de legislação muito grande, mas o fato de esses impostos incidirem sobre heranças muito pequenas, né, ou pelo menos haver a possibilidade de incidir sobre heranças muito pequenas, cria uma sensação muito ruim para o imposto, né, de injustiça. A pessoa passa a vida inteira trabalhando, conquista um patrimônio pequeno, né, 20, 30 mil reais, e esse valor é tributado porque é considerado herança. Com perdão de quem entende diferente, isso para mim não é herança, né? Por isso é que eu gosto de falar que no Brasil nós tributamos mal, né? Tributamos mal porque essas heranças sequer deveriam ser consideradas heranças ou tributadas. E eu também gosto de dizer que no Brasil a gente tributa pouco. E por que eu digo isso? Porque existe uma limitação da tributação prevista na nossa Constituição Federal, de que haverá uma edição de uma resolução do Senado Federal, né, limitando a alíquota máxima incidente sobre o imposto sobre as heranças, que hoje é de 8%. Então, para que a gente aumente a alíquota incidente sobre as heranças, é preciso que haja uma resolução do Senado Federal nesse sentido. Então, quando eu digo tributamos mal, porque focamos em quem realmente não tem herança, né, sequer pode ser considerado herança, e tributamos pouco porque deixamos de tributar de maneira mais incisiva aqueles grandes patrimônios, as super heranças, aquelas pessoas que realmente têm capacidade contributiva para tanto, né? Para fazer um comparativo, nos Estados Unidos, por exemplo, a alíquota de lá é de 40%, né? Tirando aquela isenção para quem recebe herança até 11 milhões de dólares, aquilo que sobejar, ou seja, aquilo que ultrapassar esses 11 milhões, sofre uma alíquota de até 40%. Na França, a alíquota máxima é de 45%. Na Coreia e no Japão, as alíquotas máximas beiram 50%, ou seja, 50% do patrimônio deixado sofre a tributação sobre as heranças. E aí a gente está falando das grandes heranças. No Chile, para fazer um comparativo com um país sul-americano, a alíquota é de 25%. Então a gente percebe que no Brasil a gente está muito
ainda incipiente, há uma limitação dessa alíquota que permite que a gente não cobre de quem efetivamente deveria incidir. E por que a gente vai tributar as grandes heranças, né? Qual é o fundamento? A ideia é punir o rico, né? Simplesmente desestimular o sucesso. Aquele cara que trabalhou a vida inteira, lutou e conseguiu, né, ter sucesso na vida e quer deixar algo para os filhos e, enfim, poupou, deixou de gastar em vida e deixou algo para os filhos, a gente vai desestimular a poupança? E aí entra uma série de desinformações e preconcepções daquilo que a gente considera como herança. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a grande riqueza acumulada é cada vez menos fruto exclusivamente do trabalho, ou seja, do esforço, né, daquela pessoa que cria uma empresa do zero, que monta um negócio do zero, e cada vez mais resultado do próprio capital que é acumulado. É o rentismo, né? Se você tem um capital herdado, você pode simplesmente viver de renda sem precisar trabalhar. Então, diferentemente do trabalho, né, o patrimônio financeiro ele se multiplica numa proporção quase que exponencial, que o trabalho, né, o rendimento do trabalho não consegue acompanhar. Então, se a gente soma esse cenário, né, de multiplicação da renda, há um cenário de baixo crescimento e esgotamento dos recursos, das novas fontes de riqueza, como a gente vem vivendo hoje, esgotamento das nossas riquezas naturais, a riqueza herdada ela passa a ser um ativo super importante, ela passa a ser super valorizada, né? E por isso é que precisa ser tributado, né? A riqueza herdada, diferentemente da riqueza que vem do trabalho, do esforço, ela não gera empregos, né? Ela não promove desenvolvimento social e econômico, ela não produz inovação tecnológica, não cria novas fontes de riqueza, né? Se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, né, sobre a proporção em que o rendimento, né, financeiro vai em relação ao rendimento do trabalho, tem um autor, que é um economista francês chamado Thomas Piketty, que escreveu muito bem sobre esse assunto, inclusive para justificar a necessidade de tributar as heranças. Mas aí pode surgir a pergunta, então o papel do imposto sobre as heranças é impedir que essas pessoas ricas usufruam da riqueza herdada? Também não, nem de longe, né? Por quê? Porque haverá ainda muita riqueza herdada depois da tributação. E aí a resposta, então qual seria o papel do imposto? A resposta é que a principal função do imposto sobre as heranças não é arrecadar, não é levar dinheiro para os cofres públicos, mas sim, e aí um ponto importante, contribuir para que haja uma diminuição daquilo que a gente considera como desigualdade intergeracional, né? Aquela desigualdade que se perpetua ao longo das gerações, né? É uma desigualdade que não tem mobilidade, ou seja, que é sempre com a mesma cara, com as mesmas pessoas, com as mesmas feições, dentro dos mesmos segmentos sociais, o que é muito prejudicial à sociedade. Não estou falando de uma geração, estou falando de uma geração que se deu bem, que ganhou um patrimônio e que está passando para o seu filho. Não estou falando disso, estou falando de décadas de gerações, né? Dezenas de gerações, famílias conhecidas. Tem vários estudos, principalmente na Europa, que falam da permanência dos sobrenomes dentro das classes sociais, justamente para mostrar essa permanência, né? Essa desigualdade intergeracional. E aí, para dar alguns exemplos, segundo a Forbes Internacional, agora de 2024, pela primeira vez em 15 anos, né? Ou seja, é inédito isso, toda a lista de bilionários com menos de 30 anos são herdeiros, ou seja, todo mundo, todos os bilionários, né, da lista da Forbes de 24 são todos herdeiros, ou seja, nenhum daquelas pessoas, nenhum daqueles jovens que estão ali fizeram o seu patrimônio através do esforço próprio, ou seja, do zero, né? Conseguiram conquistar o seu patrimônio do zero. E onde é que está o mérito nisso, né? Ela pode ser uma pessoa esforçada, ela pode ter, né, qualificações, não estou entrando nessa seara. Pode sim, mas ela já começa de um patamar extremamente desvantajoso para aquele que não é bilionário, né? Que não é herdeiro. Na minha pesquisa de doutorado, eu também levantei os dados dos 100 maiores bilionários do Brasil. E dessa listagem, eu olhei nome a nome, 66 desses bilionários são herdeiros. Ou seja, apenas 34 fizeram fortuna do zero, né? Dessa lista, desses 34, apenas uma é mulher. Aí já fica aí a percepção dessa organização, né? dessa distribuição da origem, né? do capital, né? Da onde vem essa acumulação. Aí você pode pensar, mas isso é papo de comunista, que quer estatizar a riqueza privada, que nada. Se a gente for atrás de toda a literatura, desde o século XVII até hoje,
e encontrar e pesquisar sobre o liberalismo clássico e daquelas pessoas que defenderam desde os primórdios a criação do capitalismo, a gente vai encontrar lá atrás, até em Alex de Tocqueville, no século XVII, passando por John Stuart Mill, por John Rawls, mais recentemente, Dworkin, que são os defensores do liberalismo, que todos eles são a favor da tributação das heranças, da limitação, né, para que haja um limite àquilo que efetivamente pode ser passado de geração para geração. E por que isso ocorre? Porque limitar esse processo de acumulação faz parte da manutenção do próprio regime capitalista, né? Faz parte da valorização da riqueza que advém do trabalho e não da riqueza que advém da acumulação, né? A desigualdade de resultados, né, de renda e de riqueza, todos não negam isso. O liberalismo defende que a desigualdade de resultados é natural do processo, do modelo capitalista. Então, se você tenta colocar pessoas em iguais situações, né, em processo competitivo, é natural que haja uma diferenciação com o passar do tempo, porque as pessoas têm preferências diferentes, têm aptidões diferentes, têm qualidades diferentes. Então, a desigualdade é natural do processo capitalista, do modelo capitalista. O grande problema é quando essa diferença se torna exacerbada, o que estica a linha da desigualdade, e quando ela se torna hereditária, ou seja, quando ela passa de geração para geração. Mas quando você coloca, né, então, a superherança na equação, a competição fica muito injusta, percebe? Porque é sorte. As heranças, elas são um simples resultado de uma sorte. A sorte de você ter nascido, né, naquela família. O herdeiro, ele pode até ter, como eu falei, as qualificações, os méritos, mas ele teve a sorte de ter nascido naquela família rica. E não importa o que ele faça, se ele agiu bem, se ele agiu mal, ele vai se dar bem, porque ele tem um background que lhe dá essa tranquilidade. E aí eu gosto de fazer uma comparação, né? Eu faço, mas estou, na verdade, imitando a comparação que o Ronald Dworkin faz em seu livro, quando ele trata desse assunto, com um concurso de música, com vários participantes. Imagina que a gente pensou aqui no concurso de música, vários participantes, todos têm acesso ao mesmo equipamento de som, à mesma banda, tiveram o mesmo tempo de preparação, mas eu estou concorrendo com a Maria Bethânia, né? Não a Maria Bethânia de hoje, que tem uma carreira, que treinou muito, enfim, que foi se qualificando e se aperfeiçoando com o passar do tempo. Mas pensa na Maria Bethânia lá do início da carreira, está fazendo a primeira apresentação dela, né? Alguém tem dúvida quem vai ganhar esse concurso de música? É claro que será a Bethânia, mesmo na sua primeira apresentação. Por quê? Porque ela tem uma voz linda, ela tem uma aptidão para interpretar que eu não tenho. Isso tem a ver com a sorte da Bethânia ter nascido com aquela voz, da Bethânia ter nascido com aquelas aptidões. Não tem muito a ver com o esforço, com o mérito, com preparação, né? O mesmo ocorre com uma comparação, né, uma concorrência no mercado de trabalho ou no empreendedorismo entre herdeiros e não herdeiros. Né? É a mesma coisa. É justo, é injusto a herança, alguém ter herança, alguém não ter herança, não é uma questão de justiça ou injustiça, não é por aí que a gente observa. O que nos interessa aqui é tentar pensar em cenários competitivos em que não haja uma diferença, né? Que não haja uma discrepância tão grande entre os competidores, né? Na nossa sociedade. Nesse sentido, as grandes heranças, quando deixam de ser adequadamente tributadas, elas contribuem para aquilo que a gente considera como desigualdade de oportunidades. As oportunidades são assimétricas na sociedade. Desde que ela nasce, ela já começa muitos passos na frente, né? Naquela corrida capitalista, digamos assim. Então, aquilo que seus avós e seus pais fizeram lá atrás, né, que absolutamente meritório, né, não tem absolutamente nada a ver com o caminho que você vai seguir, né? Você simplesmente teve a sorte de nascer naquela família, e isso vai lhe colocar numa posição de extrema vantagem em relação aos demais competidores. E mais, se você souber administrar minimamente a herança, você vai conseguir viver dessa renda e ainda vai conseguir passar para as futuras gerações, as suas futuras gerações, para os seus filhos, uma quantia até maior daquela que você recebeu, justamente por conta desse crescimento exponencial do capital estocado, né, da riqueza estocada. Então, não importa o que você faz, o seu passado, eu gosto muito de falar isso, vai sempre estar na frente do seu presente. E ainda tem um outro lado, que a acumulação das heranças provoca, que é a legitimação do discurso meritocrático. Né? Aqui eu me refiro a um autor americano,
que tem vários livros famosos, que é o Michael Sandel. Ele escreveu um livro recente chamado A Tirania do Mérito, onde ele vai dizer o seguinte: a gente acredita, né, através desse discurso meritocrático, que cada um é 100% responsável pelo seu próprio destino, que para ele é uma convicção um pouco presunçosa, porque isso não é verdade, né? Quem não tem essa vantagem, ou seja, quem não nasceu no berço de ouro, quem não nasceu com aptidões natas, tem a falsa impressão, e isso é um aspecto que a gente observa e analisa pouco, né, que não se esforçou o suficiente, ou que é merecedor daquele fracasso. Então, para aquela pessoa que tem êxito, que é vencedora, ela acredita realmente que ela é merecedora e que ela é senhora do seu destino e que todas aquelas variáveis que levaram ao sucesso foram decorrentes do seu próprio esforço, e aquele que é o perdedor começa a acreditar que ele é merecedor do seu próprio fracasso. Então, a gente precisa pensar e colocar isso em discussão sobre o sentimento de frustração constante da maioria esmagadora da população, que está sempre tentando e nunca consegue. E quando eu falo aqui em maioria esmagadora da população, eu estou me referindo a 99% da população. Porque a proposta aqui, na maioria dos países é assim que acontece, é de tributar aquele 1%, no máximo 10% da população, que são os detentores, eventuais detentores das grandes heranças. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiramente, a gente precisa pensar onde realmente está a desigualdade no Brasil. E aí eu pergunto a você, qual a imagem que vem à cabeça, você que está me ouvindo, quando a gente fala em desigualdade? O que é que vem à cabeça quando eu digo a palavra desigualdade? Eu aposto que é uma imagem da pobreza. A desigualdade é como um problema, como algo que acontece na pobreza. Só que o grande problema da desigualdade está no fato de que a gente trata a riqueza como uma coisa só, quando na verdade ela é muito diferente entre si, ela é muito distinta, ela tem muitas variáveis. Os ricos, eles são muito diferentes entre si, enquanto que os pobres, eles têm uma maior uniformidade, e normalmente a gente não olha dessa forma. Então a gente precisa combater a desigualdade destrinchando a classe rica no Brasil, Quem fala isso com muita propriedade é o Marcelo Medeiros, que acabou de escrever um livro chamado Os Ricos e os Pobres no Brasil, onde ele vai dizer que existe uma enorme diversidade e discrepância entre os 1% mais ricos no Brasil. A gente considera tudo como se fosse uma coisa só, dado um minúsculo percentual, mas na verdade a gente tem tanta gente lá dentro, se a gente leva para os 10%, aí a coisa vai até o ponto de você achar que aquela pessoa que está entre os 10% é, na verdade, classe média. Então, o que a gente tem é uma diversidade muito grande nos ricos e uma uniformidade muito grande nos pobres, o que nos exige uma maior reflexão sobre isso. E, com relação à tributação das heranças, isso se reflete de várias formas, especialmente no escalonamento dessas alíquotas que incidem sobre essas classes de riquezas que são herdadas. A riqueza dos super ricos vai nesse mundo tão diverso e acaba sendo subestimada. O Estado, e aí para dar um exemplo, que fez um esforço mais forte, mais notável no sentido de escalonar as alíquotas para tentar abranger as diferentes classes de riquezas herdadas, foi o Acre, só para dar um exemplo. Lá no Acre, a alíquota máxima ela incide em 7% sobre aquelas heranças deixadas a partir de 3,5 milhões. Para todos os outros estados, a alíquota máxima para em 1 milhão, 500 mil, varia. Ou seja, para o Acre, o cidadão acreano que recebe uma herança de 3,5 milhões paga 7%. O acreano que recebe uma herança de 35 milhões paga os mesmos 7%. E aquele que recebe uma herança de 350 milhões também paga os 7%. O que revela, de início, que tem um problema aí que a gente precisa resolver. E aí, só para não ficar nas más notícias, a boa notícia que eu trago é que a reforma tributária acabou de prever um direcionamento um pouco diferente daquilo que a gente tem hoje. E o que tem lá de novidade na reforma tributária, que já foi aprovada na parte constitucional, é a emenda constitucional 132 de 2023, que foi aprovada no ano passado. Primeira coisa, a emenda constitucional 132 de 2023 previu que as alíquotas serão progressivas, obrigatoriamente. E por que eu estou dizendo isso?
Porque apesar de esse ser um debate muito antigo, se você vai lá nos anais da Assembleia Constituinte, em 1988, os deputados discutiam a necessidade de incluir a progressividade tributária no próprio texto constitucional. E, na época, essa previsão foi barrada pelo Centrão, né? Então, esse é um debate muito antigo, ou seja, tem mais de 35 anos, mas nunca esteve expresso no nosso texto constitucional. E agora a Constituição expressamente prevê a necessidade de alíquotas progressivas em relação ao imposto sobre transmissão, causa morte e doação, né? E o que é a progressividade? A progressividade é a possibilidade, né, ou a obrigatoriedade, no caso, de aumentar a alíquota conforme aumenta a base de cálculo. Então, aqueles que recebem mais pagam a alíquota maior daqueles que recebem menos. É exatamente aquilo que a gente faz com relação ao imposto de renda, né? E não faz com relação aos impostos indiretos, IPI, ICMS, etc. E por que a Constituição inova ao fazer isso? Porque hoje, 9 estados, inclusive São Paulo, prevêem alíquotas fixas. Ou seja, não importa o quanto você receba de herança, você paga o mesmo valor. E isso gera um problema redistributivo enorme, um problema de perda de arrecadação enorme, porque você poderia potencializar a arrecadação naquelas super heranças e calibrar para que não fique muito pesado nas heranças iniciais, né? Criar alíquotas de isenção para aquilo que efetivamente não é herança, né? Aquilo que é um valor pequeno, e focar nos super ricos no Brasil. E a segunda novidade que a reforma tributária trouxe, a nível constitucional, foi viabilizar aquilo que a gente chama de tributação com elemento de conexão no exterior. Por quê? Porque rico que é rico no Brasil não guarda o dinheiro no Brasil, guarda o dinheiro fora do Brasil, leva para fora do Brasil. Então, sempre que houver algum elemento de conexão no exterior, como, por exemplo, quando o falecido, né, o decujus, morava fora do Brasil, ou seja, tinha domicílio fiscal fora do Brasil, ou quando ele deixa bens fora do Brasil, ou quando até mesmo o inventário é processado fora do Brasil, caso o herdeiro seja brasileiro, né, ele deverá pagar o imposto sobre transmissão, causa morte e doação, né? Esse é um tema importantíssimo, que estava há mais de 35 anos, apesar da previsão constitucional, dependia de uma lei complementar, e o que a emenda constitucional 132 fez foi regulamentar provisoriamente até que seja editada essa lei complementar, né? Ou seja, a partir de agora os estados poderão tributar aquele patrimônio que não está no Brasil, mas que é recebido por um brasileiro, né? São Paulo tentou fazer isso alguns anos atrás e foi vetado pelo Supremo Tribunal justamente pela ausência da lei complementar. Então agora a gente tem essa possibilidade, porque a gente sabe que rico que é rico no Brasil não guarda dinheiro no Brasil, nem na pessoa física, que esse é um ponto que eu ainda pretendo falar, manda para fora do Brasil, né? A reforma tributária, do ponto de vista infraconstitucional, está discutindo alguns outros assuntos interessantes, e aí eu queria citar um que consta lá no projeto de lei complementar 108, que acabou de passar na Câmara dos Deputados e está indo para o Senado, que é a possibilidade de tributação de valores depositados em previdências complementares, né? Esse era também um tema super discutido, que não havia uniformidade nas legislações estaduais, alguns estados previam que podiam, outros previam que não podiam. O projeto original encaminhado pelo governo prevê a tributação dos valores depositados em previdência complementar, né? Quando há o evento morte, ele é repassado para o herdeiro, mas a Câmara dos Deputados acabou de tirar essa previsão, né, sobre o argumento de que aquilo, na verdade, não se trata necessariamente de um planejamento sucessório, quando a gente sabe que em muitas situações existe um planejamento sucessório, e dizendo que todo fundo de previdência complementar são instrumentos de poupança para a renda dos aposentados, principalmente quando eles são superiores, tem prazo de vigência superior a 5 anos. Porque a gente sabe que não é verdade, bastaria, por exemplo, prever uma isenção, né, de um determinado valor e focar naquelas previdências complementares milionárias que a gente sabe que existe. De todo modo, justamente para evitar, né, essa salada de frutas de legislações, a Constituição prevê a edição dessa norma geral, que é essa lei complementar que está em discussão, que vai uniformizar, né, a legislação infraconstitucional do ITCMD para dar uma maior uniformidade nos estados da federação. E aí, para concluir, o meu diagnóstico, né, do imposto sobre as heranças no Brasil é que hoje ele é um imposto ruim, né, e que não alcança quem deveria alcançar, mas que as ferramentais, né, e as teorias todas possibilitariam um cenário um pouco diferente, né? Ele não deveria sequer se aplicar para os 99% da população, e deveria se concentrar naquele 1%, que, como eu falei, é muito diferente entre si
e que tem muita riqueza que acaba passando à margem da tributação, né? Hoje, o ITCMD, além de não arrecadar quase nada, ele tem uma péssima imagem, né? O marketing pessoal do ITCMD é péssimo, justamente porque ele hoje é um imposto feito para a classe média, que já está absolutamente sobrecarregada de impostos e fica pensando na situação, poxa, quando os meus pais deixarem aquele único imóvel, deixarem o dinheiro da universidade, o Estado vai lá e vai pegar um pedaço daquilo para si, o que é absolutamente condenável, né? Nós subestimamos a riqueza dos super ricos, né? Além disso, a gente também precisa pensar como é que a gente vai atualizar e coordenar o imposto sobre heranças com o imposto sobre doação. Porque, como eu falei, rico que é rico manda o dinheiro para fora e rico que é rico não tem o dinheiro na pessoa física, ele tem o dinheiro na pessoa jurídica, são as holdings patrimoniais, né? E aí, nesse caso, incide o ITD, né? O Imposto sobre Doações, que é um imposto na transmissão gratuita, ou seja, quando há uma transmissão de cotas, de imóveis gratuitamente, e que vai incidir, então, quando há a formalização de uma pessoa jurídica, né, justamente para a administração desses patrimônios dos super ricos. E para concluir, eu queria dizer que a gente precisa explorar e discutir mais esse assunto, né, melhorar o nosso ITCMD no Brasil, e aí eu não estou falando aqui de Estado, eu estou falando aqui enquanto sociedade. Precisamos pensar em soluções para reduzir a desigualdade, né, existente, principalmente focada no rico. A desigualdade, o problema da desigualdade não está no pobre, o problema da desigualdade está no rico, e redistribuir melhor a maneira como a gente contribui para o financiamento das despesas do Estado. Eu sou Mariana, queria mais uma vez agradecer a vocês por terem ficado até aqui, agradecer ao Colab, ao Gustavo e toda a equipe pelo convite, e fico à disposição de vocês. Um abraço, gente.